Olá pessoal, sou Matheus Fortaleza Silva, mestrando da terceira turma do mestrado em Educação Física e Rede Nacional do campus UESP Teresina, Piauí. E como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física, foi proposta a produção de um mapa conceitual baseado nos principais artigos estudados na disciplina. Um mapa conceitual é uma estrutura gráfica que organiza ideias, conhecimentos e informações. Para a produção desse mapa conceitual foi utilizado o PowerPoint. Na apresentação a seguir, esses são os 6 temas, as 6 problemáticas que vão ser apresentadas como problemáticas da educação física. Entre o rola-bola e a renovação pedagógica, relação entre teoria e prática, fazer e sobrefazer, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, inquietações no tratamento do esporte e questões de gênero. Eu apresento para vocês o mapa completo, o mapa conceitual completo, que tem as 6 problemáticas que eu acabei de mencionar na lâmina anterior. E para melhor apresentação, eu vou apresentar esse mapa conceitual parte por parte, de acordo com sua problemática. O primeiro artigo, estudado na disciplina, é Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do Fernando Jaime Gonzalez. Nesse texto, ele surge com práticas inovadoras e as práticas tradicionais. E aí, dentro das práticas tradicionais, como os professores de educação física já são conhecedores, temos o esporte como conteúdo dominante, certo? Nessa perspectiva, há um grande incentivo à competição e isso acaba privilegiando os habilidosos. Então, aqueles alunos e alunas que não tiveram algum tipo de vivência em sua trajetória escolar, eles acabam sendo prejudicados por não saberem fazer determinada prática, certo? E aí temos também o conceito que o autor apresenta, que é sobre desinvestimento pedagógico, que é a falta da mediação do professor, certo? Esse professor, ele é preso a práticas tradicionais, muitas vezes acaba por abandonar o seu papel, abandonar a figura do professor. E aí, como resultado, temos a maior participação dos meninos, acontecendo o fenômeno arquibancada, geralmente com as meninas e com os meninos que não se identificam com o esporte, e acaba por acontecer uma aula que a gente chama de aula rola-bola, certo? E aí, dentro desse texto, após a apresentação de práticas tradicionais, do abandono do papel do professor, é apresentado práticas inovadoras como soluções. E aí, a área ela passa por um processo de mudança, certo? E que haverá discussão e enfrentamento dessas problemáticas, cujo objetivo dessas práticas inovadoras é formar estudantes críticos e incentivar, demonstrar o quão é importante que nessa prática inovadora o professor procure metodologias que envolvam a participação de todos os estudantes. No segundo estudo, na segunda problemática, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer nas aulas de educação física escolar. Em relação ao saber fazer, que é o que a maioria acha, o que classifica a educação física, o que é que acontece? Acontece a aparição quase que exclusiva do Quarteto Fantástico, como é chamado a utilização predominante do futsal ou futebol, voleibol, handebol e basquetebol. Tudo isso sendo feito como forma de lazer, como forma de diversão,
sem contextualização nenhuma, sem abordagem cultural nenhuma e entregue às práticas tradicionais, certo? E em relação ao saber sobre o fazer, temos que ter uma compreensão das práticas, né? E aí que entra o movimento renovador, com novas propostas pedagógicas e fazendo com que o papel da educação física nesse sentido seja de atingir o objetivo de uma escola cidadã, porque não é por conta da grande influência da parte prática da educação física que nossa disciplina ela é exclusivamente prática. Ela tem sim a sua carga teórica, ela tem sim seu conteúdo cultural e é dever da educação física também fazer com que os alunos eles tenham propriedade de tudo que é conceito, de tudo que é ação. No texto 3, trata sobre os aspectos legais da educação física. Na LDB de 1961, a disciplina era obrigatória nos cursos primários e médios. Na LDB de 71, 10 anos depois, a disciplina passou a ser obrigatória no primeiro e no segundo grau. E aí foi que começou a aparecer fatores que dispensam das aulas de educação física. Aquele estudante que trabalha 6 horas ou mais por dia, que tenha mais de 30 anos, que esteja em serviço militar, incapacitado por alguma questão física e que tenha prole, certo? Na LDB de 96, a educação física ela passou a ser um componente curricular obrigatório. E aí, a partir de 96, surgiu o termo, na verdade não foi em 96, foi em 2003, em que a educação física ela passou a ser, né, como eu já havia dito, um componente curricular obrigatório, e aí gera uma certa confusão com a Lei 10.793, que afirma que a educação física ela é uma disciplina obrigatória, certo? E com sua prática sendo facultativa a esses critérios aqui que surgiram na LDB de 1971. E aí, na lei, diz que sua prática, no caso a lei atual, a de 2003, que ainda está em vigor, diz que sua prática é facultativa. E aí gera um conflito na interpretação. A educação física é só a prática que é facultada, o estudante pode escolher, de acordo com esses critérios aqui, em não optar por fazer a prática da educação física, ou ele está dispensado da aula. Mais uma vez, a educação física fica por ser tratada como uma disciplina unicamente prática, né? Que na lei esse nome prática fica bem evidente sobre o que a sociedade acha da educação física enquanto disciplina. No texto 4, ele fala sobre o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física. O que é que acontece? Os pontos que os autores apontam como causador do afastamento é a questão da repetição de conteúdos, quando não há uma organização, quando não há um currículo que auxilie o professor, acaba que alguns repetem alguns conteúdos ao longo do ano, ao longo do período letivo, e isso pode causar monotonia e os estudantes ficarem desinteressados pela disciplina. Isso também causa insucesso e exclusão. Práticas que não atingem o que deveriam atingir, não conseguem atingir seus objetivos, e a prática ligada ao tradicionalismo e acaba excluindo grande parte das turmas, grande parte da turma. Sobre a indisciplina, alguns fatores. Alguns alunos e alunas que não conseguem respeitar ou seguir regras, a falta de respeito com o colega ou com o professor, a agitação e conversas paralelas e o bullying, certo? E aí,
a problematização para a resolução desse problema, enfrentamentos e soluções, né? Como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso começar a pensar sobre resolver esse problema? É necessário que haja a diversificação das práticas corporais. É necessário que o professor e a professora adotem metodologias de inclusão que procurem incluir a participação de todos os estudantes, né? E no estudo, os autores sugerem práticas como o Sport Education, um método baseado na cooperação e o futebol callejeiro, certo? Sugestões para que torne a educação física mais atrativa e que os alunos eles tenham consciência do quão importante é a disciplina. Bom, no texto 5, que fala sobre inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, são dois rumos que esse texto ele aborda, certo? Sobre o modelo tradicional, que é comum na educação física, que é o modelo esportivista, que trata o esporte na escola. O que é que acontece com esse método tradicional? Há o predomínio de algumas modalidades que vimos anteriormente, aquele quarteto fantástico mencionado, aulas com o aspecto de treinamento, o esporte ele é tratado como esporte de rendimento. Há o predomínio masculino nesse tipo de prática, né? Mais para frente vamos ver a questão de gênero que explica isso. E é uma aula, é um conteúdo predominante da educação física baseado no ensinar a fazer. Então, todo o repertório teórico das modalidades esportivas, elas são esquecidas, elas são botadas de lado por conta desse modelo esportivista, do modo desse tratamento que é dado ao esporte do modelo esportivista. Em contraponto, com propostas pedagógicas renovadoras, seria tratar o esporte como ele é, como a diversidade é em relação a vários tipos de modalidades, né? Principalmente modalidades esportivas que não fazem parte da cultura do Brasil, que seria muito interessante apresentar essas modalidades ao estudante. É muito importante também e muito essencial que ao tratar o esporte seja falado de uma abordagem mais reflexiva sobre os esportes, apresentando o contexto e discussões, tratando o esporte como produção cultural do ser humano, como ele muda conforme o tempo, como a cultura mudando molda também o esporte, certo? E aí, por que é importante fazer essa abordagem mais reflexiva no tratar do esporte para os estudantes? É para que tenha haja uma busca considerável para tornar o aluno e a aluna crítico perante ao que aparece na sociedade, ao que é pertencente à cultura do ser humano. Então, quando o modelo esportivista ele é predominante e ele fica predominante numa turma, numa escola, por os alunos, ele está desconsiderando totalmente o que aquele esporte tem de aspecto histórico, de aspecto social, né, e de aspecto cultural. Então, a importância do tratamento do esporte para esse contraponto é super necessário e é muito significativo. Por fim, no último trecho, no último texto, texto 6, Educação Física Escolar e Questões de Gênero, o texto começa com algumas definições sobre gênero, sexo e sexualidade, né? Em que gênero é uma condição social que é dada através da qual nos identificamos como masculino e feminino. O sexo são as características anatômicas do homem e da mulher, e a sexualidade, que são as crenças e comportamentos socialmente construídos e modelados
que permitem as vivências de prazeres corporais, né? Dito isso, é muito importante que nas aulas de educação física, as aulas elas sejam mistas, certo? Porque aulas separadas eu só consigo aceitar os estereótipos do que é feito para homem, do que é feito para mulher, e isso atrapalha muito a interação social, atrapalha a construção do conhecimento junto com a outra metade da turma. Não tem sentido algum haver separação de meninos e meninas nas aulas de educação física, né? E aí, o que é que o texto sugere? Sugere alternativas didáticas, né? Atividades de sensibilização, tratar com as turmas o porquê que a sociedade mostra o que é para menino, o que é para menina, mostra a desigualdade de gênero existente na sociedade, né? Dá para misturar isso, relacionar isso com o esporte e com outros conteúdos, e é muito significativo que haja uma conscientização dos estudantes, principalmente dos meninos, para que eles percebam o privilégio que é ser homem nessa sociedade e o quanto as mulheres elas são prejudicadas por conta dessa desigualdade. É por conta dessa desigualdade, né, é por conta dessa construção social que as meninas elas têm um atraso motor em vários esportes, certo? E aí é a partir desses debates que pouco a pouco os alunos e alunas vão se conscientizando a respeito das questões de gênero. Bom, pessoal, essa é a minha apresentação do meu mapa conceitual. Expliquei parte por parte, certo? E aí, para finalizar, é o mapa completo, como eu já havia falado, e eu peço muito obrigado pela atenção de todos, certo?